Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Ivan Lima e é sempre um prazer receber vocês aqui na Fatos Desconhecidos. Que tal falarmos um pouco sobre o livro mais famoso e vendido de todos os tempos? Ao longo da história, milhões de pessoas leram e se inspiraram na Bíblia. Para muitos, o livro relembra o passado, descreve o presente e prevê o futuro, além de ditar normas, padrões e de fazer uma personalidade do ícone máximo da humanidade. Não podemos negar que a Bíblia moldou e continua moldando a sociedade, nos ensinando coisas sobre as palavras e ações de amor ao próximo de Jesus Cristo. Tudo isso que eu acabei de falar, vocês estão cansados de saber sobre a Bíblia. Mas vocês sabem me dizer quem foi que escreveu o livro sagrado? Segundo a tradição religiosa cristã, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é chamado de Torá pelo judaísmo e de Pentateuco pelo catolicismo, teriam sido escritos por Moisés em 1200 a.C. Moisés foi o profeta hebreu que tirou os israelitas do cativeiro no Egito e os guiou através do Mar Vermelho. Essas obras narram um pouco da história do povo de Israel ao longo de cerca de 1 milênio. E durante centenas de anos, pensou-se que quem tinha escrito os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, realmente tinha sido Moisés. Porém, as pessoas passaram a perceber que existiam coisas escritas nos livros que o próprio Moisés não poderia saber, como sua morte. Além disso, os 5 livros tinham conteúdo contraditório e pareciam contar versões diferentes da história dos israelitas. Para os estudiosos, as histórias e leis do Antigo Testamento foram contadas de forma oral ao longo dos séculos, escritas por grupos de pessoas completamente diferentes e depois agrupadas. Resumidamente, para os cristãos, o Antigo Testamento realmente foi escrito por um só homem, enquanto que para a ciência, as histórias foram contadas ao longo dos séculos e depois compiladas. Vocês sabem a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Bom, como eu disse, o primeiro narra a história dos israelitas e a vida antes do nascimento de Jesus. Já o Novo Testamento narra a vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Tudo começa por volta de 70 depois de Cristo, cerca de 40 anos após ele ser crucificado. Nessa época, surgiram 4 crônicas escritas sobre a vida de Jesus, o que se tornaria um dos documentos pilares da fé cristã. Essas crônicas eram, na verdade, os 4 evangelhos canônicos que relatam testemunhas oculares da vida, morte e ressurreição de Cristo. Supostamente, quem escreveu os 4 primeiros livros do Novo Testamento foram Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas assim como acontece no Antigo Testamento, ninguém sabe se os 4 livros foram realmente escritos pelas pessoas a quem são atribuídos. Na verdade, a ciência diz que é claro que as histórias foram contadas oralmente, de geração em geração, até serem reunidas e escritas. Provavelmente, os nomes foram anexados aos evangelhos, não para dizer quem escreveu cada parte da Bíblia, mas para informar aos leitores quem provavelmente contou aquela versão da história. Vamos usar como exemplo as cartas de Paulo. Se eu não me engano, 13 dos 27 livros do Novo Testamento foram atribuídos a ele, após encontrar Jesus na estrada de Damasco. Supostamente, ele teria escrito muitas cartas que ajudaram a espalhar os ensinamentos de Jesus e a própria fé cristã pelo Mediterrâneo. Só que, atualmente, estudiosos concordam que apenas 7 das epístolas de Paulo são autênticas e foram escritas entre 50 e 60 depois de Cristo, que são famosas por serem as primeiras evidências do cristianismo. O resto das cartas podem ter sido escritas por seguidores de Paulo, que usaram o nome do apóstolo para dar autenticidade às cartas. Portanto, para a gente finalizar de vez o nosso assunto,
Ninguém sabe ao certo quem escreveu a Bíblia. Ela foi escrita por inúmeros autores que viveram mais ou menos entre os séculos 16 a.C. e 1 depois de Cristo. Alguns autores escreveram uma boa quantidade de livros, outros apenas um. Ainda há livros que ninguém sabe quem foi realmente o autor, mas que contam detalhadamente a caminhada de Jesus Cristo. De todo modo, o cristianismo acredita que, independente de quem tenha escrito a Bíblia, Deus é a inspiração do livro. Os textos não foram apenas fruto da criatividade de quem os escreveu, mas uma ação de Deus, que fez revelações divinas para os homens escolhidos. E você? Qual a sua opinião sobre o assunto? Será que os livros realmente foram escritos por quem a Bíblia diz que foi? E os historiadores e teólogos estão errados? A Bíblia foi escrita entre 1500 anos antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo. Há um espaço de tempo de 1500 anos entre o primeiro e o último livro, com o último já datando de 2000 anos atrás. Pelo menos 40 pessoas estiveram envolvidas nesse processo de escrita dos textos originais. O primeiro de todos foi Gênesis, escrito por Moisés, 3.500 anos atrás. Já o último é Apocalipse, escrito pelo apóstolo João por volta dos anos 90 e 96 depois de Cristo. Gênesis iniciou a escrita do Antigo Testamento, com os 5 primeiros livros sendo redigidos por Moisés. Também chamado de Pentateuco ou Torá, essa parte foi escrita enquanto os israelitas peregrinavam pelo deserto após saírem do Egito. Algumas pequenas inclusões foram feitas nessa parte ao longo do tempo, como, por exemplo, a morte de Moisés, que é citada em Deuteronômio, mesmo com o profeta sendo o principal autor do livro. Posteriormente, vários outros autores redigiram diversos livros, registrando a história de Israel desde sua entrada na Terra Prometida até o exílio judeu na Babilônia. Alguns deles demoraram muito tempo para atingirem sua forma final. Salmos é um exemplo, já que é um compilado de diversos cânticos presentes ao longo da história dos hebreus. É difícil saber a data exata dos livros por conta da contagem do tempo na época, da deterioração dos originais e do tempo decorrido, mas é possível estimar com relativa precisão o período de quase todos, com exceção de Jó. Há estudiosos que dizem que ele pode ser tanto o último livro a ser escrito no Antigo Testamento quanto o primeiro. Agora, sobre o Novo Testamento, todo ele foi escrito após a vida de Jesus aqui na Terra. Sua escrita está separada em 400 anos, aproximadamente do fim do Antigo Testamento. Nesse espaço de tempo, alguns outros livros históricos foram escritos, mas não considerados pela tradição judaica nem pelos cristãos protestantes. Chamados de apócrifos, alguns foram incluídos na tradução grega do Antigo Testamento, chamado de Septuaginta. Mais tarde, foram adicionadas à Bíblia Católica. Voltando ao Novo Testamento, é difícil saber qual foi o primeiro livro a ser escrito, já que todos foram redigidos em um tempo relativamente próximo. É possível que o Evangelho de Marcos tenha sido o primeiro, lá por volta de 40 depois de Cristo, ou então algumas cartas paulinas, lá pelos anos 50, mas o que é de consenso geral é que Apocalipse foi o último, com sua redação ocorrendo no final do primeiro século. Bom, muito bem. Agora sabemos quando foram escritos, mas como e quando esses livros passaram a compor o Antigo e o Novo Testamento? Como isso se tornou a Bíblia que conhecemos hoje? As Escrituras passaram por um processo de publicação. De acordo com o cristianismo, Deus passou sua palavra aos homens e essa palavra foi registrada e distribuída entre os povos. Dessa maneira, o verdadeiro autor da Bíblia é o Criador.
Sua participação na escrita é ativa, enquanto a do homem é passiva. Os homens apenas falaram o que veio de Deus ao serem guiados pelo Espírito Santo, como está escrito em 2 Pedro 1:21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O processo de origem e publicação da Bíblia é baseado nos conceitos de revelação e inspiração. As Escrituras são uma revelação de Deus aos homens. Esses escritores redigiram através da inspiração dada pelo Espírito Santo, que os capacitou a captar, reunir e registrar a revelação em forma de escritos. Um versículo de Timóteo resume bem isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Como os escritores estavam inspirados, suas palavras foram protegidas de qualquer erro ou falha humana. A Bíblia foi escrita por pessoas imperfeitas, mas seus erros não contaminaram o processo de registro e publicação dos escritos originais por causa da inspiração divina. Como separar os textos inspirados dos não inspirados? Bem, o processo foi bastante parecido com o da grande maioria das obras literárias. Aquilo que era verdade e não contradizia o resto foi escolhido. Foi como uma seleção de notícias verdadeiras entre várias fake news. O Antigo Testamento de nossa Bíblia passou por um processo até simples. Os mesmos livros que Jesus tinha como as Escrituras em sua época são os que hoje consideramos como sendo o Antigo Testamento. Ele foi selecionado e formado a partir da tradição judaica, que havia passado justamente pelos momentos históricos ali contados. Escritos por profetas e outras pessoas notáveis em Israel, esses livros possuem uma coerência e harmonia muito grande entre si. Portanto, logo foram reconhecidos como inspirados por Deus. Cabe aqui uma correção. Para formar a Bíblia, a Igreja não escolheu os livros, apenas reconheceu aqueles já escritos por Deus. Afinal, tudo depende da vontade dele nas religiões cristãs. Portanto, na época da Igreja primitiva, que surgiu pouco depois da ressurreição de Jesus, os livros do Antigo Testamento já eram reconhecidos como Palavra de Deus. Basicamente, era a Bíblia da época de Jesus. Os livros apócrifos, porém, que foram escritos entre o Antigo e o Novo Testamento, não eram considerados como canônicos nessa época. Por isso, em grande parte das Bíblias, eles não estão presentes. O Novo Testamento, por sua vez, teve uma formação um pouco mais discutida. O reconhecimento dos textos inspirados entre os vários escritos nos primeiros séculos foi feito pela Igreja cristã primitiva, levando em conta 3 princípios. Os textos precisavam ser escritos pelos apóstolos ou por companheiros destes. Isso porque, como representantes de Cristo e companheiros dele aqui, a autoridade deles quanto à inspiração era inegável. Outro princípio era o mais lógico de todos. Os novos textos não podiam contradizer os antigos. Ou seja, se algum escrito tinha ensinamentos contrários aos do Antigo Testamento, era imediatamente descartado. O último princípio era o da aprovação geral. A grande maioria dos cristãos da época, no caso os primeiros séculos, precisava reconhecer a inspiração do texto. Se quase todas as igrejas reconheciam o valor dos escritos, então ele era inspirado. Utilizando desses 3 princípios, a igreja primitiva conseguiu separar os textos coerentes e harmônicos dos demais, assim formando mais uma parte do cânon.
Os 27 livros do Novo Testamento foram reunidos e aceitos desde pelo menos o ano 350 depois de Cristo. Dessa forma, os concílios e reuniões da Igreja não decidiram o cânon da Bíblia. Eles apenas reconheceram qual era o cânon já escrito por Deus. Com essas duas partes, as Escrituras foram fechadas com os originais dos textos que conhecemos. Ao longo de todo esse tempo, o próprio Senhor preservou sua palavra, apesar de os homens e de Satanás tentarem recorrentemente pervertê-la. Por causa disso, a palavra foi preservada e permanece sem ser adulterada por causa de Deus. Isso também cumpre uma profecia de Isaías 40. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. A questão das traduções também está ligada a isso. Para que a palavra fosse espalhada, precisou ser copiada e traduzida. Mas será que isso não a modificou muito? Bem, graças a Deus, não. A versão mais antiga do Antigo Testamento que temos é do século X depois de Cristo, mas é extremamente próxima da Septuaginta, versão do texto que começou a ser feito antes mesmo da vida de Jesus. Outros manuscritos descobertos, como os do Mar Morto, atestam a fidelidade das traduções atuais. O Novo Testamento é ainda mais verificado. Há milhares de escritos gregos que comprovam a autenticidade dos textos de hoje. Alguns desses manuscritos datam de poucas décadas depois da escrita dos originais. Com isso, os estudiosos afirmam que aproximadamente 99% de todas as traduções e cópias sérias são fiéis aos originais. Quando for ler as Escrituras, lembre-se de que foi um grande e trabalhoso processo para que ela chegasse às suas mãos de maneira fiel aos originais. Se você estudou a Bíblia, com certeza já deve ter se perguntado se esses milhões de seguidores dos evangelhos, que acreditam terem sido inspirados por Deus, conhecem de verdade esse grande monumento literário e religioso que é a Bíblia. Você pode até não saber, mas ao todo existem 5 Bíblias diferentes. A judaica, a hebraica, a católica, a ortodoxa e a protestante. A católica, por exemplo, tem vários livros do Antigo Testamento que não figuram na judaica, que não os consideram autênticos. Entre eles, o Cântico dos Cânticos, considerado um livro erótico e até possivelmente escrito por uma mulher. Os católicos também o tiraram da Bíblia e depois acabaram o aceitando como inspirado. Para você ter uma ideia, nos primeiros anos do cristianismo, existiam mais de 80 evangelhos que narravam a vida e a doutrina de Jesus de Nazaré, de sua família e de seus discípulos também. De todos esses livros, apenas 4 foram considerados pela Igreja como canônicos. Os outros foram considerados apócrifos ou não autênticos. Diante disso, não seria um absurdo pensar que a Bíblia pode ter sido alterada com o passar do tempo, certo? Bom, seja de forma intencional ou não, acredite, essa obra nem sempre foi como conhecemos ela hoje. Vamos começar falando de uma das histórias mais conhecidas da Bíblia e que pode não ter sido totalmente inventada. É a história famosa de Jesus traçando uma linha na areia entre uma mulher e os fariseus, que queriam apedrejá-la até a morte. Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Na maioria das Bíblias, essa passagem aparece no Evangelho de João e é uma das mais citadas no cristianismo. O problema é que as cópias mais antigas do Evangelho de João não têm essa história. Na verdade, ela não aparecia em nenhum lugar até o século V, cerca de 400 anos depois da morte de Jesus. O primeiro texto a incluí-la
é uma antiga tradução grega e latina dos evangelhos, chamada Codex Beze. Essa obra é notória por ter esse estranho detalhe extra que não aparece em nenhum outro lugar. E essa história em particular é redigida de uma forma que alguns estudiosos da Bíblia dizem que não parece ter sido escrita pela mesma pessoa que escreveu o restante do livro de João. Muitas pessoas ainda argumentam que é uma história verdadeira, principalmente porque parece o tipo de coisa que Jesus faria. Porém, há muitas razões para acreditar que a famosa citação não é realmente a palavra de Jesus. De qualquer forma, convenhamos que não é uma passagem que foi inventada para prejudicar alguém. Só que existe uma passagem que a maioria dos estudiosos tem certeza de que foi alterada, ou melhor, mal interpretada para fazer maldade com as pessoas. Em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 17 e 18, parece haver uma condenação direta à homossexualidade. Nesta passagem está escrito o seguinte: não haverá prostituta entre as filhas de Israel, nem sodomita entre os filhos de Israel. Não trarás o salário de uma prostituta, nem o preço de um cão à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos são abominações ao Senhor. Essa passagem é bastante clara quando é traduzida de forma correta, certo? Mas muita gente pensa que não. A palavra sodomita aqui realmente não parece se encaixar no contexto, e há uma razão para isso. A palavra original tem um significado mais próximo de prostituto e não tem nenhuma conexão com a homossexualidade. No hebraico original, todo o versículo parece ser uma condenação da prostituição para ambos os sexos, em vez de ser especificamente um ataque aos homossexuais masculinos. Dizem que quando a Bíblia foi traduzida, decidiram mudar o sentido justamente para condenar a homossexualidade. No 14º capítulo da primeira epístola aos Coríntios, existe uma interjeição estranha, aparentemente aleatória, de misoginia, que interrompe o que, sem ela, seria um pensamento coeso. Entre os versículos 34 e 35, é dito o seguinte: as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas. Elas não podem falar, mas devem estar em submissão, como diz a lei. Se quiserem perguntar sobre algo, devem perguntar a seus próprios maridos em casa, pois é vergonhoso para uma mulher falar na igreja. Quando você lê no contexto, não faz muito sentido. O mesmo capítulo da Bíblia chama ambos, os irmãos e irmãs, para profetizar e falar em línguas, e parece implicar fortemente que eles deveriam estar fazendo essas coisas. Ou seja, o resto do texto não fala que as mulheres devem ficar em silêncio enquanto estão na igreja. Então, por que isso foi dito na Bíblia? Existe uma possível explicação. Algumas pessoas pensam que um dos primeiros eruditos cristãos simplesmente se cansou de sua esposa e colocou o verso no livro. O manuscrito do século IV do livro de Coríntios tem uma pequena nota escrita a lápis nas margens próximas a esses versículos, dizendo que eles são uma adição posterior que não estava originalmente no livro. E em outros manuscritos antigos, esses versículos aparecem em diferentes partes, aparentemente aleatórias, da Bíblia. Ainda em relação às mulheres, em 2016, um grupo de estudiosos reuniu o que chamaram de versão padrão em inglês, permanente da Bíblia. Eles anunciaram que essa versão era a palavra imutável de Deus, com cada palavra traduzida de forma tão perfeita que nada precisaria ser mudado. A verdade é que os leitores mal tiveram que virar a primeira página para encontrar um grande erro. Em Gênesis capítulo 3, versículo 16, quando Deus amaldiçoa Eva, ele diz: teu desejo será para teu marido e ele te dominará.
Mas a nova versão dizia o seguinte: seu desejo será contrário ao seu marido, mas ele dominará você. É um pouco diferente do original, não acha? Na verdade, é exatamente o contrário. Essa versão sugere que Deus amaldiçoou as mulheres a terem casamentos horríveis por toda a eternidade, constantemente tendo todos os seus desejos esmagados por um marido que não compartilha nenhum dos seus interesses. Os tradutores mantiveram sua decisão, apesar da desaprovação de muita gente, inclusive estudiosos e teólogos. Basicamente, a tradução diz às mulheres de todo mundo que elas não devem esperar ter casamentos felizes e que devem se contentar com homens que acabam com todos os seus sonhos. E ai de quem reclamar, pois para eles ninguém deve contestar a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus é declarado que Jesus é o filho primogênito de Maria, pelo menos em algumas traduções da Bíblia. Em outros, apenas o chama de filho. Bom, se você é católico, essa palavra faz uma grande diferença. Muitos católicos concordam que a ideia de que Maria permaneceu virgem durante toda a sua vida, mesmo depois de dar à luz a Jesus. Provavelmente é por isso que muitas Bíblias católicas traduzem essa linha como um filho, já que rejeitam a ideia de que Jesus tinha irmãos. É uma posição complicada de defender, já que há algumas partes na Bíblia em que Jesus realmente se encontra com seus irmãos e fala com eles. Mas alguns católicos argumentam que essas histórias também são erros de tradução. Os manuscritos gregos originais usam a palavra adelphos para se referir aos irmãos de Jesus, que pode significar primo, em vez de irmão. Quase todos os manuscritos mais antigos do livro de Mateus, porém, usam claramente a palavra filho primogênito, em vez de um filho. Muitas pessoas acreditam que a palavra primogênito foi retirada por pessoas que queriam pensar em Maria como uma virgem, mudando a Bíblia para que ela se encaixasse no que eles queriam dizer. Outra coisa que tentaram a todo custo mudar foi a imagem de Jesus. Tudo bem que não se trata de uma mudança nas Escrituras Sagradas, pois o que mudaram foi a compreensão de sua imagem. A imagem mais comum hoje é de um Jesus Cristo branco, de olhos azuis, mesmo que todas as evidências históricas apontam o contrário. A ideia de um Cristo de pele branca é relativamente nova e evoluiu em resposta a pressões políticas e sociais. Vários retratos artísticos influentes de um Jesus branco ajudaram a espalhar essa ideia, que de fato se tornou a mais aceita e usada em todo o mundo. Embora teólogos e historiadores ainda debatam sobre essa questão, alguns cientistas chegaram a uma resposta mais precisa. Arqueólogos, usando evidências esqueléticas, e antropólogos, além de DNA, concluíram que Jesus quase certamente não era branco. Só que ele também não era negro. A realidade provavelmente está no meio. E a maioria dos cientistas descreve a cor de pele mais provável de Cristo como oliva, mais parecida com os povos mediterrâneos modernos. Claro que nem todas essas mudanças citadas foram feitas para prejudicar alguém, mas, no geral, quem as mudou tinha um interesse próprio, não é? Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Quantas vezes você já ouviu a história dessa fala de Jesus, hein? Sem sombra de dúvidas, esse é um dos casos mais conhecidos da Bíblia. Porém, fique sabendo que existem grandes chances de Jesus nunca ter falado isso. Para quem não se lembra, essa é a famosa citação de Cristo ao impedir que fariseus apedrejassem uma mulher até a morte. Na maioria das traduções, essa fala de Jesus aparece no livro de João. O problema é que as traduções mais antigas do Evangelho de João não têm essa história. Na verdade, esse caso não aparece em nenhum livro até o século V.
cerca de 400 anos depois da morte de Jesus. O primeiro texto a incluir essa história é uma antiga tradução grega e latina dos evangelhos chamados Codex Bezae, também conhecido como Manuscrito D. Essa tradução é notória por apresentar esse detalhe extra que não aparece em nenhum outro lugar. E essa história, em particular, foi traduzida de uma forma que alguns estudiosos da Bíblia dizem que não parece ter sido escrita pela mesma pessoa que escreveu o livro de João. Mesmo assim, muitas pessoas ainda argumentam que é uma história verídica, principalmente porque parece o tipo de coisa que Jesus faria. Realmente, há muitas razões para acreditar que esse caso de fato aconteceu. Porém, Jesus nunca disse isso. Agora me conta, você já sabia que essa fala de Jesus nunca esteve realmente presente na Bíblia? Bom, vejamos qual a relação da figura do unicórnio com a Bíblia. Este ser está supostamente presente em várias passagens diferentes da Bíblia cristã, como no livro de Salmos de Jó, Números, Isaías e Deuteronômio. Há também uma parte estranha na Bíblia em que Moisés começa a falar sobre unicórnios, como se eles estivessem por todos os lugares. Essas supostas presenças desse ser na Bíblia fazem muita gente até hoje acreditar que eles realmente foram citados nas Escrituras Sagradas. O problema é que, provavelmente, o que aconteceu foi um grave erro de tradução. O fato é que nem todos os estudiosos concordam que a palavra riem, ou reem em hebraico, significa unicórnio. Na verdade, a palavra faz referência a uma criatura de chifre único. Então se trata mais de um gênero do que de uma espécie. É uma palavra que pode se referir a praticamente qualquer criatura com chifres, incluindo rinocerontes, bois, búfalos e antílopes. Apesar de a versão da Bíblia do Rei Jaime, também conhecida como Versão Autorizada do Rei Jaime, citar a palavra unicórnio, outros animais apareceram em outras traduções. Hoje, a maioria das Bíblias o chama apenas de boi selvagem, e o unicórnio se tornou parte de nossas fantasias mitológicas. Tudo isso graças a uma tradução mal feita. O 14º capítulo da primeira epístola aos Coríntios, de autoria do apóstolo Paulo, contém uma passagem um tanto estranha. Aparecendo nos versículos 34 e 35, é dito o seguinte: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Existe um grande problema de coerência no contexto desse texto. No mesmo capítulo, a Bíblia chama homens e mulheres para profetizar e falar em línguas, deixando claro que os irmãos e as irmãs deveriam estar fazendo essas coisas juntos dentro da igreja e não permanecer em silêncio enquanto estão na casa de Deus. Mas então, quer dizer que o texto da Bíblia é contraditório? O texto não, mas a sua tradução sim. Algumas pessoas acreditam que um dos primeiros eruditos cristãos simplesmente se cansou de sua esposa e colocou um verso para exigir que ela lhe deixasse em paz. Reza a lenda que existe um manuscrito do século IV do livro de Coríntios que tem uma pequena nota escrita a lápis nas margens próximas a esses versículos, dizendo que eles são uma adição posterior que não estava originalmente no livro. Em outros manuscritos antigos,
esses versículos aparecem em diferentes partes aleatórias da Bíblia. Nesse caso, não foi um erro de tradução, mas alguém que se cansou da sua esposa e decidiu acrescentar alguns versículos nas Escrituras Sagradas. Ao mesmo tempo, muitos acreditam que essa teoria foi criada por leitores modernos para tentar apagar essa parte da Bíblia, já que existem muitos manuscritos que contêm esses versículos. Sendo assim, ao menos por hora, a maioria das traduções ainda deixa esses versículos como estão. Em uma edição da Bíblia do Rei Jaime, feita em 1631, houve um erro de impressão que modificou completamente um dos 10 mandamentos. Como todos sabem, os 10 mandamentos envolvem coisas como não matarás e não roubarás. Porém, algo muito estranho aconteceu. Na impressão feita por um homem chamado Robert Barker, faltou a palavra não. E um dos mandamentos ficou: você cometerá adultério. Na época, a edição deu o que falar. E Robert Barker, além de ter recebido uma multa, ainda perdeu sua licença de impressão para fazer impressões. Na época, o rei Carlos I da Inglaterra ordenou que todas as 1000 cópias da chamada Bíblia Perversa fossem queimadas. Dizem que, atualmente, ainda existem apenas cerca de 10 cópias. E, em 2015, uma foi vendida por mais de $40 mil. Por fim, mas não menos importante, temos um dos versículos mais polêmicos da Bíblia. Em Deuteronômio, capítulo 23, versículos 17 e 18, é dito o seguinte: não haverá prostituta entre as filhas de Israel, nem sodomita entre os filhos de Israel. Não trarás o salário de uma prostituta, nem o preço de um cão à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos são abominações ao Senhor teu Deus. Com esses versículos, muita gente os utiliza para condenar a homossexualidade. Parece bastante claro o que esses versículos querem dizer, mas os mal-intencionados acham que essa passagem quer dizer outra coisa. A palavra sodomita, em seu significado original, está mais próxima de prostituto e não tem nenhuma relação com a homossexualidade. Ou seja, no hebraico original, todo o versículo parece estar claramente condenando a prostituição para ambos os sexos, em vez de ser especificamente um ataque aos homossexuais. Mesmo assim, líderes religiosos continuam usando os versículos para condenar a homossexualidade, mesmo que o termo não seja citado em momento algum na Bíblia. Vale lembrar que muitas traduções da Bíblia tinham influências políticas. Estudiosos afirmam que a versão mais usada, a já citada Bíblia do Rei Jaime, ou King James, foi traduzida em uma época em que o rei queria proteger a Grã-Bretanha de uma guerra religiosa e, por isso, nomeou 54 eruditos e clérigos para fazer a tradução. Foram longos 7 anos para concluir o trabalho que não foi planejado para ser uma criação literária, mas sim um compromisso político e teológico entre a igreja estabelecida e o crescente movimento puritano, o que explica muita coisa. Sabemos que nos 27 livros do Novo Testamento, a infância de Jesus Cristo só é narrada nos evangelhos de Mateus e Lucas. Mas você sabia que esses não foram os únicos livros escritos sobre a vida de Jesus? Você sabia ainda que existem muitos outros relatos sobre o pequeno e, ao mesmo tempo, grandioso menino Jesus? Sabemos que muitos relatos antigos não foram incluídos entre os livros da Bíblia.
por não serem reconhecidos pelo Vaticano como evangelhos autênticos. Esses textos são chamados de livros apócrifos. A estimativa é de que existam mais de 100 livros que foram excluídos pela Igreja. É difícil dizer o número exato dos livros apócrifos. Algumas listas aparecem com um número maior, outras com uma quantidade menor. O fato é que muitos desses manuscritos só foram encontrados em achados arqueológicos e apenas recentemente foram traduzidos para outras línguas, até serem difundidos e conhecidos por pessoas do mundo inteiro. Do Novo Testamento, já foram reunidos aproximadamente 60 livros de autores diferentes, como o livro de Filipe e o de Maria Madalena. Sobre os que narram a infância de Jesus, foram encontrados 8 no total. Apesar de não serem incluídos na doutrina cristã como textos autênticos e, consequentemente, não fazerem parte do cânone da Igreja, eles são usados em estudos teológicos e também históricos. De modo geral, para a Igreja, os apócrifos são divididos em categorias. Existem aqueles classificados como aberrantes, porque possuem elementos mais fantasiosos. Outros são definidos como histórias complementares, como os que tratam da vida de Maria, porque não divergem do sentido canônico, apenas trazem mais elementos. Há ainda alguns escritos que são marcados como alternativos pela Igreja, porque apresentam versões diferentes, como o Evangelho de Maria Madalena. Atualmente, os textos apócrifos são estudados por teólogos, historiadores e até mesmo pelos fiéis, que buscam conhecer mais sobre as Escrituras Sagradas e não consideram os ensinamentos divergentes da doutrina cristã. O livro de São Tomé é uma dessas obras. Os relatos de Tomé foram extraídos dos manuscritos encontrados em 1945 no Egito, perto da cidade de Nag Hammadi, os famosos manuscritos do Mar Morto. Os textos encontrados datam do século I e contam os anos iniciais da vida de Jesus, aproximadamente dos 5 aos 12 anos de idade. O escrito começa a partir do ponto onde termina o Evangelho de Tiago e vai até o episódio de Jerusalém entre os doutores. O livro se inicia da seguinte forma: Eu, Tomé, israelita, julguei necessário levar ao conhecimento de todos os irmãos, descendentes dos gentios, a infância do nosso Senhor Jesus Cristo, e tantas quantas maravilhas ele realizou depois de nascer em nossa terra. O Evangelho de Tomé já era conhecido em grego antes de ser descoberto em 1945 no Egito e catalogado como um dos manuscritos do Mar Morto. A obra possui uma estrutura diferente dos outros evangelhos que estão na Bíblia. A sua parte mais conhecida é composta por 114 frases proferidas por Jesus para os seus discípulos, que foram escritas e listadas por Tomé. Mas existem outros relatos em seu evangelho que talvez você ainda não conheça muito bem. Assim como outros escritos apócrifos, o Evangelho de Tomé revela ensinamentos e aspectos da vida de Jesus que não são tão ressaltados no texto canônico ou que foram, inclusive, ocultados. De modo geral, os evangelhos excluídos da Bíblia mostram relações diferentes entre os discípulos e enfatizam o lado humano de Jesus, ao mesmo tempo que apresentam muitos relatos quase fantásticos sobre sua divindade. Uma das diferenças encontradas nos apócrifos é que um dos pilares dos ensinamentos de Jesus é a busca do autoconhecimento e da sabedoria. A busca pela compreensão e pelo conhecimento são constantemente destacadas pelos apóstolos deixados de fora pela Bíblia. Além da fé e da bondade como princípios para a salvação, os apócrifos indicam a igualdade, a sabedoria e a tolerância. Nesses relatos, existe mais igualdade na relação entre homens e mulheres, rompendo inclusive com padrões sociais da época.
Entre os seguidores de Jesus, a mulher tinha mais espaço de atuação, como Maria Madalena, que também registrou sua interpretação sobre os ensinamentos de Jesus. Os pesquisadores da religião e da história do cristianismo afirmam que esses valores ressaltados pelos apócrifos não combinavam com as bases que sustentavam a igreja. O evangelho chamado de Armênio, o livro de Tiago e o de Tomé, trazem muitos relatos sobre o menino Jesus, mas que não são encontrados na Bíblia. No livro de Tomé, por exemplo, Jesus aparece como uma criança consciente da sua natureza divina e, desde pequeno, já havia manifestado seus poderes milagrosos. Em uma passagem, o menino Jesus aparece modelando o barro do rio. De repente, segura as esculturas em suas mãos e faz com que elas se transformem em pássaros de verdade. Por causa dos seus poderes, Jesus era temido pelas outras crianças e os pais não deixavam que seus filhos brincassem com ele, que se assustavam com o seu poder. Ao mesmo tempo, despertava a admiração dos adultos por causa da sua sabedoria. Em outro relato, o Filho de Deus é acusado injustamente de ser o responsável pela morte de uma criança que havia caído do telhado. Para provar sua inocência, Jesus ressuscitou o garoto para que ele mesmo contasse a verdade do que havia acontecido. Outras passagens ressaltam o seu lado generoso e milagroso, ao mesmo tempo em que é descrito como um garoto levado, assim como qualquer outra criança humana. Como alguém que possui poderes divinos, mas que é uma criança e por isso não consegue controlar todos os seus impulsos, não são raras as histórias de suas travessuras. O Evangelho Armênio conta, em uma passagem, que Jesus estava brincando com outras crianças em seu quarto, quando um raio de sol entrou pela janela e ele desafiou os amigos a subirem no raio. Obviamente, as crianças humanas não embarcaram na aventura, mas o menino Jesus sobe no raio, assustando e encantando os seus amigos. Percebe como esses relatos são fantasiosos e ressaltam o poder de Jesus como demonstração da sua divindade? Os teólogos que analisam os apócrifos sobre a infância de Jesus entendem que esses evangelhos refletem a forma como nós imaginamos os milagres e o que esperamos deles. O milagre tende a ser visto e a ser narrado como mera demonstração de força, enquanto seu sentido mais profundo e seu propósito é deixado de lado. De modo geral, os apócrifos são vistos pela Igreja como escritos fantasiosos ou de autenticidade duvidosa. O fato é que, ao longo da história, existiram muitos livros bíblicos que eram seguidos por diversas vertentes do próprio cristianismo. As obras que foram selecionadas como canônicas formam um conjunto coerente em torno das doutrinas e filosofias assumidas pela Igreja. Quando o imperador romano Constantino se converteu ao cristianismo no ano de 312, o seu objetivo era unificar os territórios que estavam sob seu domínio. Para a execução desse projeto, a religião precisava ser um elemento de coesão do império. Desse modo, houve um esforço em consolidar a doutrina cristã em torno de uma base canônica. Por isso, muitos textos foram considerados apócrifos e retirados do conjunto das escrituras bíblicas. Apesar disso, estudiosos das escrituras sagradas, mesmo padres e sacerdotes, entendem que é importante levar em consideração os relatos tanto dos livros canônicos quanto dos apócrifos. Em comparação, os relatos apresentam muitos aspectos semelhantes. Por exemplo, ambos apresentam narrativas semelhantes sobre a passagem de Jesus ao Templo de Jerusalém. Com 12 anos de idade, durante as comemorações judaicas da Páscoa, Jesus foi com seus pais em uma caravana para a Terra Santa. De repente, o garoto sumiu da vista dos pais, até ser encontrado no templo conversando com os sábios. Angustiada com o sumiço do filho, Maria briga com ele por ter se perdido, ao passo que Jesus responde
que não se perdeu, pois ele estava na casa do Pai. No texto canônico, a história termina dessa forma. Já nos apócrifos, existe uma continuação. No final, os sábios do templo elogiam Maria por ter um filho tão inteligente. A sabedoria também é muito enfatizada nas narrativas sobre sua infância. Na verdade, os textos apócrifos tendem a transferir as mesmas características de Jesus adulto para a sua infância. Muitos milagres, como a ressurreição e a multiplicação de alimento, também aparecem nos relatos sobre o menino Jesus. De modo geral, os escritos apócrifos sobre a vida de Jesus, em algum momento, foram seguidos por diferentes vertentes do cristianismo, que depois foram perseguidas e classificadas como pagãs. Nos evangelhos que tratam da sua infância, por exemplo, apesar de narrar fatos milagrosos que reforçam que Jesus não é uma criança comum, o Filho de Deus aparece também com sentimentos e ações categoricamente humanas. Em alguns casos, o menino Jesus chega a ser meio perverso, como quando castiga seu professor, que não aceita que uma criança saiba mais que ele. Apesar disso, ele se arrepende e corrige seus erros. É como se Jesus estivesse mais perto de nós e dos nossos anseios. Diferente do texto canônico, Cristo é também mais piedoso. Por isso, a culpa e o sofrimento da sua morte não são tão enfatizados como na Bíblia canônica. Apesar de narrativas divergentes, esses escritos nos ensinam muito sobre a história e as bases religiosas do cristianismo.